Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Deus abençoe, nós estamos aqui para adorar o Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua espada, Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, carta aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler do capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Vamos fazer essa leitura responsiva. Deus abençoe a tua vida, a tua família. Deus abençoe a palavra que vai ser recebida, que todos nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos alimenta, nos sustenta, e nós estamos lidando com toda horda maligna, todo problema humano, e precisamos da palavra de Deus, irmãos. Somente a palavra de Deus para nos ajudar, para nos confortar, para nos animar e até para nos aliviar. Vamos ler então Efésios capítulo 2. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares, leremos até o versículo 8. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, a gente percebe na abertura desse texto que o apóstolo Paulo faz menção a respeito do poder do inimigo envolvendo pessoas debaixo da sua vontade e das suas orientações, e essas pessoas se tornam prisioneiras, se tornam cativas debaixo do cativeiro sobre o poder do pecado. E ele menciona que quem prende essas pessoas é chamado segundo o príncipe das potestades do ar. Mas esse príncipe, ele opera sobre uma abertura, ele opera sobre as mentes que estão lhe oferecendo essa abertura. Ele fala bem claro, está escrito na Bíblia, é a própria Bíblia se explicando. Olha só, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera onde? Nos filhos da desobediência. Isso aqui já é o suficiente para a gente ver o retrato da família, o retrato da sociedade, o retrato do que acontece nas instituições. A gente percebe que esse espírito da desobediência não é só algo que se levanta contra uma ordem, mas é algo que está debaixo de um comando maior, que começa a operar através dessas rebeliões. O apóstolo Paulo diz bem claro que ele opera. O texto diz bem claro, ele opera, que significa ele tem gestão sobre essas mentes, ele domina essas mentes. A primeira coisa na libertação, ela tem que acontecer na nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente é o campo onde se opera as coisas da graça, do amor, mas também aonde se manifestam as rebeldias, se manifestam os vícios, se manifesta toda desobediência. O apóstolo Paulo fala que esse espírito que opera nos filhos da desobediência, eles acabam manifestando a rebeldia.
E a gente pensa que obedecer é fácil. Não é fácil, não. Obedecer não é fácil. Até aqui para nós que estamos aqui não é fácil, não. Obedecer não é fácil. Não é fácil. A gente vê que quando uma pessoa se submete, obedece, ela tem que constranger toda a sua mente, o seu corpo, até o sacerdócio de Cristo. Porque não é fácil, não. Em algumas horas, a nossa natureza que clama por alguma atitude, por alguma rivalidade, porque nós queremos fazer justiça, nós queremos que tem que ser do nosso jeito, não é fácil obedecer. Vocês que são pais, sabem que não é fácil. Se fosse fácil, o filho obedeceria na primeira chamada, na primeira voz de comando, e não obedece. Não obedece. Aí você vai dizer o seguinte: mas isso aí é porque o filho... Não, porque existem coisas no mundo espiritual que a gente também tem que identificar. Tem que identificar. E não é fácil também para nós. O próprio apóstolo Paulo falou: olha, o que eu faço é o que não quero, e o que eu quero é o que não faço. Vivo nessa luta. Mas ele diz: graças a Deus em Cristo Jesus, que me dá a vitória. A nossa vitória vem justamente dessa submissão, essa obediência à palavra, a palavra do eterno, a palavra do Cristo vencedor. E o apóstolo Paulo vai falando a respeito dessa libertação que ocorre, mas ele também fala que todos nós, quando antes de aceitarmos o convite do nosso Salvador, estávamos também debaixo desse poder. O versículo 2 está escrito aí, vocês leram: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele mesmo diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. É importante você saber que para fazer a vontade de Deus, todo impedimento vai se levantar, toda objeção vai ser criada. Para você fazer a vontade de Deus, você vai ter que enfrentar uma das maiores forças, que é a sua própria carne, que é o seu próprio eu. Carne, no grego é cardia. Cardia é atitude dos pensamentos. Porque nos nossos pensamentos, nós temos que levá-los até o sacerdócio de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus fez lá no Getsêmani: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é estar debaixo do sacerdócio do Senhor, se submetendo, se entregando. E a gente vê muitos cristãos, é muito comum no processo da caminhada dizer o seguinte: não, isso eu não vou fazer não, isso aí já é demais também, não. Mas é assim, porque você está lutando com a sua carne, com seus pensamentos. Os nossos pensamentos, diz o apóstolo Paulo, era pensamento de morte. Todos nós estamos condenados à maldição eterna, mas ele nos vivificou. Vivificar é ressuscitar. Ele nos ressuscitou estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. E aí você vê o versículo 3. O versículo 3 que diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa, fazendo a vontade da carne e do espírito, e éramos por natureza filhos de quem? Nós estávamos condenados, irmãos. Todos nós estávamos condenados. Não tinha um justo sequer. Mas aí, Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia. Ele é poderoso em misericórdia. Diz o versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, o amor de Deus é maior do que o mal. O amor de Deus é maior do que o diabo. Você pode dizer comigo: o amor de Deus é maior que o mal. O amor de Deus
é maior que o pecado. O amor de Deus é maior do que o diabo. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Foi através do seu amor que nós fomos conquistados, não pelo nosso esforço, não pelos nossos méritos. Porque muitas pessoas podem ficar se gabando e até usando errado a maneira daquilo que Deus lhe deu, que é o dom espiritual. Dom não salva. A pessoa pode estar debaixo de muito dom espiritual e ir para o inferno. Dom não salva. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelo seu amor. Graça é um perdão não merecido. Diga comigo, graça é um perdão não merecido. Eu não mereço, mas preciso. Foi isso. Ninguém merece. Ninguém merece. Mas nós precisamos. Nós não somos salvos pelos méritos. Somos salvos porque precisamos. Necessitamos. A libertação verdadeira no ser humano, ela começa justamente com o entendimento na palavra de Deus. Através da palavra de Deus, seus pensamentos são libertos, suas atitudes são moldadas, seu caráter, ele é transformado. Porque o caráter diz em relação à qualidade de vida. A qualidade de vida é transformada. A personalidade não, mas a personalidade humana, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Uma pessoa pode dizer assim, mas eu sou desse jeito. Você vai continuar sendo desse jeito. Alguns são bastante intempestivos, né? Outros são mais moderados, outros são mais calminhos. Cada um tem um jeitinho. Mas Deus vai usar a sua personalidade, ao teu jeitinho, para fazer a obra dele. Porque Deus precisa do intempestivo, Deus precisa do moderado e Deus precisa também do calminho. Deus precisa de todos os temperamentos. Mas o que nós temos que ver, que a causa dos temperamentos não vai fazer a obra de Deus sem a direção do Espírito Santo, amém? Deus usa qualquer temperamento. A pessoa pode dizer assim, mas eu sou desse jeito, lá na igreja todo... Irmão, ninguém é igual. Agora, pode ter certeza, quando você é liberto, o seu caráter é transformado. E o seu temperamento é dirigido pelo Espírito Santo. Se a gente for se estudar, a gente pode até um dia fazer isso, estudar a vida dos 12 apóstolos. A gente pode fazer isso aqui, uma quinta-feira a gente estudar, dar o perfil de 12 apóstolos. Nenhum deles eram iguais. Nenhum. Poxa, mas por que Jesus pegou tanta gente assim com personalidade diferente? Sabe por quê? Porque o Espírito é um só, irmãos. Um só batismo, um só Senhor e um só Espírito. Diga comigo, um só batismo, um só Senhor e um só Espírito. Amém? Você pode aplaudir o nome do Eterno? Ninguém tem que ter o temperamento igual. Nós devemos ter o temperamento dirigido pelo Espírito Santo. A maioria das pessoas que são lideranças, em qualquer lugar, área de setor, aonde se dirige equipe e gestão humana, são pessoas com bastante ansiedade. São necessários. Por isso a gente vê, João se reclinava no peito de Jesus, calminho, tranquilo. Pedro puxava a espada e corta a orelha, sai desgraçado. É assim, líder. Mas você vê o preço que Pedro pagou depois, né? Não pensa que não paga o preço, não, que paga o preço, tanto o intempestivo, quanto o moderado, quanto o calminho. Todo mundo paga um preço, é uma bênção. Amém, irmãos? É uma bênção. Mas aí nós vemos que nós somos salvos
pela graça de Deus, o perdão que nos foi dado sem merecermos. O nosso dom, ele soma a nossa salvação. Nós somos salvos para manifestar os dons de Deus, porque os dons são importantes na obra de Deus. São, porque é através dos dons que nós alcançamos as pessoas. Tem irmãos aqui que têm um dom de orar, irmãos que catam nome para pegar para orar, que está orando, que sabe coisas que a gente nem sabe, o irmão está pegando, está acontecendo isso no tal país, está acontecendo. Ele tem um dom de orar. Pega o nome dos enfermos, é o ministério. Eu não estou falando da oração normal, estou falando do dom mesmo. Tem pessoas que têm um dom de cuidar de criança, tem um dom de trabalhar na intercessão, tem um dom de trabalhar em áreas de missões, evangelística, áreas de trabalho nos lares. Cada um tem um dom. Mas nós temos a consciência de que os nossos dons, eles vieram para complementar a nossa salvação. Nós não somos salvos simplesmente para ficarmos de braços cruzados. Ah, fui salvo. Irmãos, o apóstolo Pedro disse que pelo menos um dom você tem. Eu tenho. Tem gente que tem mais de um dom, né? Mas pelo menos um dom você tem. Qual o dom que você tem? Qual o dom que você tem? Então, esse teu dom aí, ele foi te dado para você fazer a obra de Deus. A obra de Deus. Pastor, é tão difícil. É. Pastor, é tão complicado. É. Pastor, eu não queria não, mas você não tem escolha, nem eu. A gente não tem escolha. Nós fomos salvos para as boas obras. Diga assim: eu fui salvo para as boas obras. Deus te deu esse dom para você fazer as boas obras. Tem irmãos que chegam aqui que cantam, que é uma maravilha. Maravilha. Aí o irmão lá do canto fala assim: poxa, eu queria cantar, mas Deus tem te dado um dom que esse que canta não tem. É o mistério de Jeová. Cada um no seu quadrado, né? Cada um no dom que Deus lhe deu, fazendo a obra. Fazendo a obra. Fomos libertos, agora salvos, para as boas obras, através dos nossos dons espirituais. Dons espirituais. E pode ter certeza que aonde você estiver, não é só dentro da igreja não, o teu dom não é só aqui dentro não, hein? Aonde você estiver, o seu dom está com você. Esse dom é uma ferramenta para fazer melhor a obra de Deus. Diga comigo: o meu dom é uma ferramenta que o meu Deus me deu para melhor fazer a sua obra. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? É isso aí. Por isso que às vezes a gente fala assim: irmãos, que é alguém dentro da igreja que quer trabalhar, quer fazer a obra, procure o irmão tal, o pastor tal. Por quê? Está escrito, se você ler em 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo diz assim: procurai com zelo os melhores dons. Então, você tem que testar. Se está falando procurar, você tem que testar. E às vezes a pessoa passa pelo ministério de intercessão, pelo ministério da escola dominical, a pessoa vai para o trabalho das crianças. Não, eu quero trabalhar com missões, eu quero trabalhar na rua, eu quero trabalhar aconselhando, eu quero auxiliar o pastor, auxiliar a irmã que está liderando, tem um ministério, dom de auxílio. Aí a pessoa vai testando, vai para cá e, olha, descobri, achei o meu dom. Você sabe qual é o seu dom espiritual? A Bíblia fala: procurai com zelo, né? Com amor, seu dom. Quando nós estávamos em obra aqui nessa igreja, tinha irmão que tinha um medo danado de pegar um microfone. Tinha um medo, não pego não, pastor. Nunca me chame para vir nesse altar, pegar, orar, não. Nós estávamos em obra aqui, tinha algumas irmãs que tinham o dom do socorro.
porque está escrito lá, né? Um dos dons é o do socorro. A irmã socorria. Toda vez que a gente estava com fome, a irmã vinha com aquele bolo, vinha com sanduíche. É o dom do socorro. Mas dava o microfone para falar: não, pastor, não quero não. Mas que coisa linda. Ela falou: isso aqui eu sei fazer e faço com todo o meu amor. Mas o que é isso? Todo mundo quer fazer? Todo mundo quer fazer. Mas ela todo dia vinha com aquilo. Era um bolinho, era um pão com mortadela, era uma coisa que ela dava na simplicidade, mas matava a nossa fome. Vinha sempre, todo dia. Pastor, você lembra disso? Todo dia tinha sempre alimentação, e a gente trabalhava aqui na igreja. A obra da igreja no início é assim, né? Todo mundo é pedreiro, todo mundo é pintor, todo mundo é alguma coisa. E a gente metia a mão, virava concreto e fazia. E vamos embora. Alguém dava uma explicação: olha, é assim tem que fazer. Vamos embora. A gente fazia. Mas Deus sempre levantava alguém nessa necessidade. E tinha um irmão que tem aquele que tem o dom de doar. Eu me recordo que teve uma época que a gente estava tão difícil aqui na igreja, e nós falamos: ó, irmão, nós vamos parar um pouquinho a obra porque faltou material. Eu só falei assim, né? Faltou material e nós vamos dar uma parada, porque nós víamos todo dia para a igreja e virava concreto, coisa e tal. Fizemos esse movimento aqui. Aqui saiu mais de 3 caminhões de barro. A irmã Laura se lembra disso, tá, irmã Laura? Lembra o barro que saiu? Foi pela tua casa? Lembra disso, irmã Laura? Hein, Laura? Lembra, que eu não estou te vendo direito. Então, foi uma luta muito grande. Baixa aí que os irmãos estão com frio, né? Aí eu falei isso, falei: olha, nós não temos, vamos pôr uma parada, irmãos. Mas tem irmãos que têm um dom de doar. Irmãos de mão aberta, de coração. O Salomão falou que são pessoas com um desejo de abençoar. Aqueles que têm um desejo de abençoar, aumenta as suas fazendas, diz Salomão. E eu falei isso. Olha, quando chegou na segunda-feira, me entregaram uma nota fiscal aqui na igreja. Pastor, o material que o senhor estava precisando. Quem comprou? Eu não pedi, ninguém pediu. Quem comprou isso já está pago. Jeová. Quem é a pessoa? A pessoa é aquele que tem um coração aberto. É por isso que as pessoas são abençoadas, porque estão fazendo para Deus. Quando você faz para Deus, você é liberto. Quando a sua alma realmente encontra o eterno, você realmente tem um coração aberto. E agora nos fecha aqui o testemunho da palavra, o versículo 8. O versículo 8, podemos ler, irmãos, o versículo 8, para fecharmos? O que diz aí o versículo 8? Porque a coisa mais maravilhosa é a salvação. É a salvação. Quando você tem a salvação, você pode dizer: você tem tudo na sua vida. Nós temos tudo, a salvação. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós somos libertos para irmos para o céu. Nós não somos libertos para ficar pedindo Deus casa, carro. Eu não fui liberto para ficar querendo fazenda. Eu fui liberto das mãos do diabo para ir para o céu. Amém? Diga comigo: eu fui liberto para ir para o céu. Agora, a prosperidade, ela é oriunda da sua fidelidade. Não tem outra forma de nós ensinarmos os irmãos a não ser a fidelidade. A fidelidade é um atributo de Deus. Fidelidade é um atributo de Deus. Deus é fiel, Ele não pode se contradizer. Quando você é fiel com as coisas do eterno, Ele vai te restituir na sua imensa fidelidade. Fidelidade. Essa fidelidade é em tudo que você estiver fazendo. Fiel a tudo. Então, a prosperidade, ela não tem uma forma mágica, não tem uma forma em que a pessoa vai executar algo, não.
em toda a Bíblia, Deus só abençoava o seu povo, só abençoava o seu líder através de aliança. A aliança marcava uma fidelidade, né? Então, quando você é salvo, quando você é fiel à palavra, pode ter certeza que você vai ser uma pessoa próspera. Vai ser uma pessoa próspera. Vai ser uma pessoa próspera. Deus abençoa. A pessoa tem que ser liberta aqui. Quando ela é liberta aqui, ela está completamente aberta e pronta para praticar a fidelidade. Está aberta para Deus, está aberta para praticar as boas obras. Que Deus possa te abençoar. Você possa ter uma quinta-feira. Nós hoje vamos cear. Aqueles que não cearam, vamos cear. Vamos estar na presença do Senhor. Vamos pedir a Ele a sua bênção, a sua provisão, a sua riqueza. Vamos pedir sim. Mas, irmãos, não se esqueçam que a igreja, ela foi salva com o sangue precioso de Jesus Cristo. Infelizmente, antigamente era só os católicos, né? Perguntava assim, o católico: não sou praticante não. Daqui um pouquinho a gente vai perguntar ao evangélico: você é praticante ou não praticante? Porque as pessoas não são fiéis à palavra. Não é a igreja, não é o pastor, não. Estou dizendo, irmãos, olha, quem é liberto é liberto na mente e está pronto. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: hoje se faz um esforço muito grande para cuidar dos membros. Antigamente, nós tínhamos estudo bíblico. O estudo bíblico era o culto mais cheio na igreja. Se botar estudo bíblico aqui, você vai ter meia dúzia de pessoas. Porque ninguém quer tomar para si uma responsabilidade de conhecimento. E aí o que acontece? Se a pessoa não tiver conhecimento, ela não liberta. Porque a libertação vem com conhecimento. O que Jesus falou? Conhecereis e a verdade, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O conhecimento liberta. Liberta. Quando você é liberto pelo Espírito Santo, a sua alma anda na palavra. Aí não temos mais filhos rebeldes, não temos mais conflitos no lar, porque o marido é liberto, a esposa é liberta. Às vezes, né, acontece uma coisa muito assim. Satanás sabe onde é o seu ponto fraco e o meu ponto fraco, tá, irmão? Ele não vai atacar e não vai tirar bala fora do alvo, não. Tem coisa em nós que nós precisamos santificar. Sabe, aquele teu ponto fraco. Eu vou te falar, Satanás vai jogar nesse ponto fraco. Ele vai atirar em cima disso. Então, vigie. Eu estava lendo esses dias o que diz lá em Mateus 26:41: vigiai e orai para que não caís em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Interessante que Jesus falou vigiar, e a ordem está na frente do orar. Vigie e depois você ora. Vigiar quem? A vida do irmão, a vida do vizinho, a vida... Vigia a tua fraqueza. Vigia a tua fraqueza, que eu vigie a minha fraqueza, e vamos orar pelas nossas fraquezas, para que da fraqueza possamos ser fortes, para que não caiamos em tentação. Jesus falou: olha, o espírito
Está cedido a vocês, está pronto. Mas cuidado, porque a carne ainda tem inclinação para o mal. A carne é fraca. A carne é fraca. Então, o que nós aprendemos com isso? A gente tem que vigiar o que falamos, vigiar o que às vezes nós acabamos cometendo. Temos que vigiar e pedir: Senhor, me revista nessa área, cuida da minha vida, cuida dessa parte, porque eu preciso. Gostaria de orar por você. Você se colocasse de pé, chamar aqui os nossos oficiais, pastor Almir, irmão Fábio. Vamos orar, vamos cear primeiro, depois nós vamos fazer o ofertório. E aí sim, Senhor Deus e Pai, nessa noite nós queremos consagrar os elementos da ceia ao Senhor. Pai querido, abençoa o pão, abençoa o vinho. Senhor, quanto precisamos nessa hora pedir perdão, misericórdia, nos ajuda. Senhor, esteja conosco, purifica o nosso coração e que possamos fazer a Tua vontade. Nós pedimos a Tua bênção, pedimos a bênção sobre a igreja, Senhor, sobre as famílias dos nossos irmãos. A bênção, Senhor Deus, sobre os pastores, sobre os líderes, sobre os ministérios. Pedimos a Sua bênção, Senhor Deus, sobre cada vida, cada mulher, cada homem. Pai, a Tua graça, o Teu poder, nos ajude, Senhor Deus. Nós queremos nesse momento também pedir, Senhor Deus, por cada pessoa que vai colocar um pedido de oração, Senhor. Toma em Tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos na nossa fraqueza, Pai. Abençoa, que hoje possamos sair daqui desafiados a uma libertação interior. Ó Espírito Santo, nos ajude, nos perdoe e nos revista para fazermos a Tua obra com o dom que Tu nos deste, em nome de Jesus. Amém.